Os meus irmãos, a aula então é de eclesiologia, adoração. Então é um tema bem recorrente entre nós e é, creio que é muito importante nós estudarmos essa questão de eclesiologia. Vou colocar algumas questões até um tanto quanto provocativas aqui hoje, para que vocês possam falar também, para que vocês possam se expressar. Como a gente tem tratado às vezes de alguns assuntos difíceis, tem sido muito bom, então eu continuo esperando que venha a ser assim. Então vamos lá. Adoração é um ato de reconhecimento e aclamação da majestosa grandeza de Deus, realizado conforme ele determina. Então, a adoração, a gente chega a uma conclusão aqui, que é o reconhecimento e aclamar a grandeza de Deus. E deve ser realizado conforme ele descreve. Então, temas principais, pode-se afirmar o que é adoração e seu propósito. Segunda coisa, nesse sentido, toda e qualquer iniciativa dos cristãos, caso seja com fé e obediência a Deus aqui inclui a sua escritura, é adoração. Em outro sentido, a adoração também é uma atividade específica, regular e coletiva dos cristãos. Adoramos a Deus em casa, adoramos ao Senhor nos cultos, e já como culto mesmo é adoração. A liturgia é uma estrutura organizada para adoração pública. É interessante que outrora se chamava o culto de adoração pública. E é uma verdade, né? Então por que precisa ter uma liturgia? Para ter uma adoração pública genuína. Essa adoração a Deus, exercida de forma coletiva, consiste em vários elementos específicos. Há diferentes maneiras de se olhar o culto público, dois princípios, o princípio regulador e o princípio normativo. Nós vamos falar um pouco deles dois hoje. Quais a diferença dessas duas posições? E, por último, a igreja se dedica à adoração para glorificar a Deus. Então, se nós pegarmos o livro de Reis, se nós pegarmos o livro de Esdras, se nós pegarmos a história em Crônicas de Josias e de outros, toda vez que fala de avivamento, de renovação de aliança, o que normalmente o reformador bíblico vai fazer é ajustar o culto, é ajustar a adoração. Então, essa é uma questão importante. Para um verdadeiro avivamento, precisa ser restaurada a adoração pública, o culto público. Então, isso é constante no Antigo Testamento. Sempre se começa ajustando o culto quando as coisas vão mal. Há muitos textos aí que você pode olhar sobre adoração, né? E nós vamos falar sobre os princípios aí, então. Em certo... vou fazer 5 minutos. Só um minuto. Tá aparecendo aí para vocês agora? Tá. Vamos lá. Em certo sentido, tudo que Deus criou é orientado para a glória de Deus. Os céus, a terra, as montanhas e as florestas, os anjos e os seres humanos. Assim, a adoração é o reconhecimento e aclamação da majestosa grandeza desse Deus. É o propósito para o qual todas as coisas existem. Então, por que as coisas existem? Já falamos disso aqui várias vezes, para glorificar a Deus. Então, esse ato de adoração nossa a Deus demonstra isso. Na esfera humana, portanto, adoração é qualquer ato feito com fé e obediência, cujo objetivo é glorificar a Deus. Dedicação ao trabalho, criação da família, expressões de fé, esperança e amor são, de certa forma, adorações a Deus de maneira com obediência. Além disso, qualquer coisa que a igreja se envolva com fé e obediência, suas reuniões, sua escola dominical, evangelismo, alimentação dos pobres, reunião de grupos, de célula, feito corretamente, é adoração. Mas, em outro sentido também, a adoração é a atividade específica em que os cristãos se envolvem coletivamente no domingo. Nós adoramos o Senhor no domingo. Adoramos através do quê? Cantando ao Senhor, confessando os nossos pecados, contribuindo, ouvindo a palavra, querer que aquela palavra seja aplicada no nosso coração para a transformação. Tudo isso está dentro do culto.
Isso geralmente é chamado por nós de culto de adoração, seguindo uma estrutura ordenada de atividades. Lógico, uma igreja vai ter um modelo, a outra igreja vai ter um outro modelo, e não tem problema. E aqui já vou colocar dois tipos de modelos, né? Se você pegar, estou pegando aqui para ter como base um pouco a reforma. Se nós pegarmos o anglicanismo, que era chamada alta igreja não é sentido que ela é melhor ou pior, mas que, tipo assim, a liturgia é muito estruturada, segue um padrão há séculos, é meio duro falar isso, mas um tanto quanto pomposa e tal, mas aparentemente, pelo menos nos dias de hoje, um tanto que fria e morta. Já a baixa igreja, que é chamada de simplesmente evangélica, ela tem uma adoração mais relaxada, acho que talvez não foi o melhor nome que eu coloquei aqui, mas mais espontânea, às vezes relaxada também. Na maioria dos casos, o culto segue alguma ordem. Isso é bem comum, tá? O culto seguir uma ordem. Mesmo as igrejas que dizem que não tem ordem, se você for lá 3 meses, você vai achar uma ordem. Você vai achar uma ordem. Uma liturgia comum consiste nos seguintes elementos, chamado a adoração, louvor, gratidão a Deus por seus atributos e atos poderosos. Isso nós fazemos por meio de cânticos, orações, leitura responsiva da Bíblia. Você pode ler um salmo dos atos poderosos de Deus. Ou outra passagem, confissão de pecado e garantia de absolvição. Essa segunda parte aqui eu nunca vi em nenhuma igreja, tá? A igrejas reformadas fora do país, deve ser até que deve ter também, mas eu nunca vi. Garantia de absolvição. É quando o pastor ora, no sentido não que ele perdoa, mas lembrando o povo, ou ele ora, ou ele fala, lembrando o povo que Deus perdoa. Acho bem interessante. Nunca vi isso pessoalmente, tá bom? Leitura, pregação e audição da palavra de Deus, instrução, exortação para corresponder com fidelidade à pregação, responder à pregação com fidelidade e obediência, doação de recursos financeiros, recitação de um credo ou confissão. Essa é uma coisa que a igreja onde eu pastorei aqui, nós fazemos. A gente recita parte do catecismo todo domingo agora. Administração do sacramento. Sacramento, irmão, é batismo e ceia, tá? Isso toda igreja faz. E bênção final, algumas igrejas têm um modelo específico de bênção final, que não tem nenhum problema em ter, e outras não. É importante ressaltar que Deus prescreve a maneira correta pela qual ele deve ser adorado. A Escritura apresenta alguns casos de adoração ilegítima, ou como se chama de fogo estranho, e condena a adoração falsa. Lá em Isaías de 1 a 10, Isaías 1, de 10 a 15, o Senhor condena a adoração falsa. A adoração falsa, em muitas passagens da Bíblia, é tida como uma adoração feita do jeito que o homem deseja, e não do jeito que o Senhor deseja. Sei que às vezes não é muito o normal de nós escutarmos isso, porque as pessoas acham que feito com sinceridade tudo é adoração. Mas você pode estar sincero, mas errado, né? É isso que vai tentar demonstrar Isaías 1, 10 a 15. Vou até ler aqui. Ouve a palavra do Senhor, ó príncipe de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra. Então ele já começa comparando o povo com Sodoma e Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocausto, de carneiros, de gordura de animais. Não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vem comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus atos? Não continuarei a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação. E também festas de lua nova aos sábados e a convenção das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Olha o que ele está dizendo. O culto que é o ajuntamento solene me provoca agora. Eu não suporto o culto de vocês. As vossas festas de luas e vossas solenidades, a minha alma se aborrece. Já me são pesadas, eu estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis a mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai, purificai toda a maldade. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteei a causa da viúva. Então ele diz, olha, não ouço por vocês, porque vocês estão fazendo tudo errado. Além disso, a Escritura
É, cadê onde eu paro? Além disso, a Escritura proíbe certas atitudes e ações sejam manifestas durante o culto. 1 Coríntios 14, a gente pode falar disso daqui a pouco. Alguém tem algum comentário até aqui, meus irmãos? Por favor, contribua. Então, dois princípios operam aí na questão do culto, tá? O princípio regulador, tá? Qual que é a pergunta que surge? Quais elementos é correto se ter num culto e quais elementos é incorreto? Então, se alguém aqui tem muito tempo de igreja, já deve ter passado por situações de debate do quê? Bateria, pode ter no culto? Eu lembro que quando eu era garoto, a maior discussão que eu vi foi daquele negócio de bater assim, como é que era o nome, mano? Ai, meu Deus. Percussão. Então, a primeira vez que foram colocar percussão lá na igreja onde eu era membro, garotinho, foi uma briga do século. Tabaque aí dele. Alguns acharam isso mesmo. Alguns acharam que era coisa de macumba e não era para entrar. Isso foi uma brigaiada. No final, venceu os do. Ganharam, mas por pouco. Foi apertado e foi uma briga braba. Então, quais são essas que. Quais são os princípios que nos norteiam? Então, o princípio regulador do culto afirma que apenas os elementos que a Bíblia autoriza, que ela ordena, que está escrito, ler a Bíblia, orar, cantar louvores, são permitidos. Já o princípio normativo estabelece que a igreja é livre para incorporar qualquer elemento, e alguns vão levar isso como dança, pode, música especial que é cantada por um só, pode colocar o que quiser, desde aquilo que a Escritura o proíba. Então, eu não sei como é que as igrejas que vocês normalmente frequentam, mas as igrejas que eu conheço, normalmente elas seguem o segundo, o normativo, né? O que a igreja, o que a Bíblia não proíbe, pode. E o que a Bíblia e outros, os menores, vão seguir, não, só pode o que a Bíblia ordena. Tá bom? Essa é uma discussão que quase não existe aqui na igreja brasileira, no geral, estou dizendo. Agora, qual que é o problema? O problema, eu já fui adepto das duas questões, lógico, uma no momento, o outro hoje em dia. O problema é o seguinte, né? Os dois princípios podem ser bom ter uma regra, mas eles podem trazer sérios problemas. Por exemplo, vamos tentar pensar que o princípio normativo, que é o que você é livre para incorporar. Então, tudo que não tá, que a Bíblia diz que não pode, ok, mas o resto pode. Então, qual que é o limite de coisa no culto? Entendeu? Então, eu já fui em culto de domingo à noite, e não é por poder do Espírito, não, mas tem tanta coisa no culto que deu 3 horas, 10 horas e 20. E aí tem de tudo: apresentação, teatro, vídeo, fumaça, luz, câmera, ação. Aí você vai ter que. Já o princípio regulador, ele também pode ser a questão seguinte: as pessoas exagerarem ele demais e tornar uma questão morta. Até eu postei, né? Há um livro muito bom que tinha em inglês, Adoração, alguma coisa, do Brian Chappell, e ele foi traduzido em português, quero até ler, porque dizem que ele encontrou um equilíbrio aí nas duas coisas, né? Entre não ser uma adoração muito morta, desculpa a palavra morta aqui, mas quem veio de igreja mais tradicional sabe o que eu estou dizendo, né? Tem local que, enquanto você está adorando, tem gente sentado dormindo, se você entrar com um caixão ali, ninguém nem vê a diferença. Já outros lugares, para falar que é tão espontâneo, e eu já fiz parte das duas questões, que é uma bagunça, irmão. Você pode esperar qualquer coisa do culto, você pode esperar alguém descendo do teto vestido de anjo Gabriel, entendeu? Você pode esperar qualquer coisa do culto. Então, o culto se torna até cômico, né? Então, eu lembro que tinha dança na igreja que, inclusive a que eu pastoreei, mas essa não foi bem a que eu pastoreei. E aí foi começar o culto e foi tocar a primeira música com dança, e um pastor mais senhorzinho foi dançar e ele caiu, mas foi feio a queda. E para continuar o culto, irmão, porque primeiro estava preocupado com o senhorzinho que quase partiu, e a vontade de rir era gigantesca, entendeu? Então foi. Então, eu estou dando um exemplo simples, mas, por exemplo, 1 Coríntios 14.
1 Coríntios 14 fala do falar em línguas. Não vou entrar na questão aqui se alguém acredita que o falar em línguas passou, se é dos anjos ou se é outra língua. Não vou entrar nessa questão, tá bom? Outra língua que eu digo é outra língua idiomática. Não vou entrar nessa questão, mas lá diz o seguinte, que só pode 3 no máximo falar, um por vez, e só se tiver interpretação. Então, as igrejas que normalmente acreditam que isso é para hoje, não é um grande problema para mim. O problema maior é que elas não respeitam o que Paulo disse. Entendeu? Só podia um por vez, e se tivesse interpretação. Então, eu vou dar um exemplo simples, né? Quando eu entendi isso, na igreja que eu pastorava em Marília, eu reuni o presbitério e falei, ó, irmãos, seguinte, vamos fechar uma coisa aqui. Não tem mais esse negócio de falar em línguas assim em geral. É o seguinte, isso fazem, foi 2015, 2016. O que nós vamos fazer é o seguinte, se tiver interpretação, pode. Se não tiver, não pode. E um dos irmãos que faz a parte do presbitério ficou assim indignado. Não, mas o pastor fulano disse que pode e tal. Eu mostrava em 1 Coríntios 14, ele falava, não, mas o pastor fulano disse que agora pode. Então, aí vira um problema, porque a Bíblia está dizendo que não pode, mas a pessoa está dizendo que pode. Então, esses exageros, a igreja tem que saber lidar com eles. Ao mesmo tempo, a questão morta, que não tem vida nenhuma, também a igreja precisa ver isso e ver o que pode fazer. Alguém escreveu. Eliezer, manda, Eliezer, por favor, ajuda eu. Tá ouvindo bem aí? Bem, tô ouvindo bem. Joia. Mas é o que você falou sobre o livro que você leu. Não há de se estabelecer, então, um equilíbrio, né, entre essas questões, porque por exemplo, ontem eu fui ministrar louvor numa igreja que dessa aí que você falasse, eu entrar com o caixão, dá na mesma, né? Então, fui lá, você sabe muito bem onde que é. Então, você está rindo, né, bichão? Então, assim, não há de se buscar um equilíbrio, porque é uma questão de bom senso também, né? A igreja está vendo que não está tendo reação nenhuma, está vendo que. Porque a igreja vê a reação dela, né? Não há de se buscar um consenso, Um dentro equilíbrio. da escritura. Por exemplo, a igreja que, via de regra, ela é morta, se apresenta, desculpa o termo também, que eu acho que morto bem pesado, né? Mas, assim, entre aspas, com esse comportamento, assim, geralmente são as igrejas mais. Vamos usar apático. Isso, apático, melhor. Ela é uma igreja, geralmente, ela tem um temor à escritura, certo? Se ela tem o temor à escritura, e ela, então, é detentora da verdade segundo o que ela acredita, então ela deve entender que que dentro da escritura ela não precisa ser apática do jeito que ela é, certo? Concordo. Então dá para subir um pouquinho o sarrafo, certo? Não precisa também ser apática, né? Eu concordo, cara. Eu concordo muito. E o contrário também. Eu vejo assim, se de repente não é uma igreja que enfim, a força dela é a teologia, a escritura e tudo mais, dá para buscar também descer um pouquinho o sarrafo para não ficar 5 horas lá atrasando todo mundo e tudo mais, né? Eu acho que esse equilíbrio vai ser buscado, cara. A gente tem tentado hoje, aqui na igreja, cantar canções antigas, hinos bíblicos, mas cantar também com alegria, como que eu posso dizer? Energia e tudo mais. Sim. Energia física, assim, não tô falando de energia, não, tá? E é isso, né? Eu acho que nós temos esses dois modelos, e esses dois modelos hoje no Brasil tá assim, ó. Então você vai numa igreja extremamente morta, mas também você vai numa igreja que nem eu já fui, que é uma, desculpa a palavra, é uma bagunça. Você pode esperar de tudo, entendeu? Eu fui numa igreja, né, esse dia que aí o ministro de louvor falou assim, ó, vocês estão muito mortos, vem todo mundo aqui na frente. E eu ia pregar logo depois. Aí foi todo mundo. Ela mandou todo mundo abaixar no chão. Ficar lá agachadinho. Conforme ela ia cantando, ia ter que levantar e dar um pulo. Como eu não fiz, e todo mundo fez, aí ficou aquele climão assim meio estranho. Eu falei, mano, tô com dor no joelho, mano, peço 120 quilos, não vai dar pra dar essa agachada aí. Então, mas eu tô dizendo assim, não foi esse momento que me estressou. Já tinha tido 277 coisas pra trás, entendeu? Vamos lá.
Ó, que haja intérprete hoje não se respeita. E busquei um monte de dom de línguas. Até falei como se fosse pentecostal, mas depois que vi que tinha algo errado, tá. Via toda a bagunça, ninguém entendia nada, atrapalhava a pregação. Fui perceber que só depois, eu hoje acredito que o dom de línguas é idiomático. Eu acredito igual você. Eu acredito igual você. Mas o que eu quero dizer, Wellington, quem acredita do outro jeito, devia fazer como as igrejas antigas, então. Quem acredita que o dom só devia exercer se houver intérprete. É uma ordenança de Paulo. Né? Mas eu concordo com o Eliezer aí. Nós tínhamos que achar uma questão. O culto deve ser vivo, alegre, mas organizado também, né? Então, assim, aqui na igreja eu tenho uma bênção. Assim, o pessoal do louvor aqui é bem aberto a me ajudar, pelo menos aparenta, né? Vai que tem alguém do louvor e fala: não, nós estamos suportando o senhor só. O pessoal é bem aberto. A igreja no começo teve bastante dificuldade, porque a maioria veio de outras igrejas e a gente segurou para não abrir mão de algumas coisas que nós imaginávamos, mas também fomos melhorando. Por exemplo, nosso culto, algumas pessoas acham que ele é curto, 1h30, mas porque ele só tem assim, só não, né? Mas ele só tem o louvor, ler a confissão, orar, não tem palavra de oferta, a pessoa só vai lá levar, e a pregação, não tem aviso, o aviso só depois que acaba o culto. Entende? Então nós entendemos assim. Estou falando que todo mundo tinha que ser assim, mas que tem que se encontrar uma questão com maior bom senso, tem. Não sei se você já foi igreja que o aviso é 30 minutos de aviso. Entendeu? O cara tem que falar, é na casa, vai ter cachorro quente na casa da tia Joana. Olha, a tia Joana, a tia Joana, veja bem, ela mora ali na rua tal, vizinha de não sei o que. Nossa, a Joana é tão boazinha. Acabou, cada aviso. O irmão Roberto escreveu algo. Pastor Darcy, a igreja de Corinto era normativa e Paulo veio trazer equilíbrio. Pode ser que sim, mas eu entendo que a igreja de Corinto não era normativa, era uma bagunça e Paulo veio trazer ela para o princípio regulador com vida. Essa é a minha visão. Pode ser que eu. Mas a maneira que eu consigo ver, Paulo começa a estabelecer, a ceia tem que ser assim, ele começa a regular. Então, o que ele está regular, que eu digo é o seguinte, o que eu estou falando para vocês é Bíblia. Então é para fazer desse jeito. Lógico que respeitando, que aí eu acho que tem que sempre respeitar a individualidade. Cada lugar tem um jeito, tem. Então, que eu falo, o princípio regulador do culto, as pessoas assustam, porque vai ter pessoas, eu já fui igreja assim, só aceitam cantar salmos. Não pode cantar outra coisa, porque eles entendem que só cantavam salmos. Mas, por exemplo, eles não conseguem explicar se só cantavam salmo, porque em Filipenses 2, Paulo cita um hino ali no meio. Então, eles cantaram aquele hino em que lugar? Se ele não era salmo. Eu já fiz isso, pergunta para alguém que sabe. Todo mundo da teologia entende que Filipenses 2, uma parte ali, Paulo ele põe como Bíblia a parte de um hino que existia. Então, deixa eu entender. Se tinha um hino que Paulo gostava e não era salmo, mas essa é uma coisa para conversar. Então, eu acho que às vezes uns exageros na galera do princípio regulador. Então, eu acho isso. Alguém mandou mais algum? Vamos lá. Gabriel. Opa, Baldinho aqui. Ô, louco. Que honra, Baldinho. Fica à vontade entre Opa! nós. E aí, meu filho? Pecador. Bom? Só uma pergunta. No caso desse, de repente, se a liturgia fala que não só cantar os salmos, seja uma forma apenas de proteger para que não façam o errado. Não que não possa cantar para as músicas, mas Eu isso conheço protege igreja a que faz igreja isso. de fazer também de errar também. Concorda? Não, igual então, o Baldinho colocou uma questão muito importante aqui, ó. Eu conheci uma igreja que ela não disse que é errado cantar outro tipo de canção, mas eles estavam tão bagunçados que eles voltaram para os salmos. E ele falou: vamos ficar aqui, que é o lugar mais seguro até a gente normalizar isso aqui. Poxa, pode ser uma estratégia bem importante. É que eu, irmão, quando vai colocar a música na prática, eu passei congregacional e cantar, eu não me meto porque eu não entendo absolutamente nada de música quando se fala de instrumental e tal. Eu sou zero à esquerda mesmo. Mas é importante, é uma saída, o Gabriel falou. E tem gente que crê assim, tá? Não crê que é errado. Vai, Eliezer, manda ver. O que eu tenho experimentado ao longo dos anos aí no presbiterianismo, né? No caso ali é muito importante, dá muito resultado positivo quando a gente faz um trabalho conjunto entre o pastor da igreja e o grupo de louvor. Por quê?
Porque o grupo de louvor, às vezes, ele tem essa parte dinâmica, né? De louvar, né? E essa questão musical e tudo mais, e o pastor soma com a teologia, né? Corrigindo a questão teológica dos cânticos. Então, eu participei de uma igreja, por exemplo, lá em Conceição dos Ouros, que a gente era compositor, a gente compunha cânticos, né? Inclusive usava muitos salmos para compor. A gente colocava música nos salmos, ou a gente compunha, e a gente levava para o pastor, no caso, que participava, alguns não participavam. Então, essa fusão entre a equipe de louvor e o pastor para dar o auxílio teológico sempre ajudou nessa questão de equilíbrio aí, tá? É extremamente importante. Aqui, graças a Deus, a galera ouve assim, às vezes eu falo, ó, não toca essa música, porque aqui tem um erro aqui e tal. Já vai ensinar os irmãos errados. Você sabe, irmão, que cantar é a adoração, ele é um sermão cantado. As pessoas aprendem por aquilo que elas cantam. Um monte de gente acredita em besteira hoje porque cantou música ruim. Ruim de doer mesmo. Entendeu? Então, é perigoso. Eu concordo plenamente. Vai lá, Elias, por favor. Não, além de ser um sermão cantado, uma vez um meu primo que era pastor, hoje ele até não é, não, mas ele falou uma coisa que vai nesse aspecto que o irmão Gabriel falou aí, do zelo, né? Que é a questão também de não nos fazermos mentirosos nesse momento, porque às vezes a gente fala coisas que a gente jamais vai fazer, ou jamais experimentar, ou prometer alguma coisa que a gente não vai cumprir, e no embalo dos acordes ali, a gente tem uma facilidade ali, e pode ser até mentiroso naquilo, né? Então há de se fazer uma observação aí também, né? É verdade. O A.W. Tozer diz que o momento que o crente mais mente, muitas vezes, é quando canta. O Wellington falou que a Batista Extraordinária tem, a gente aqui não tem usado tanto, uma música ou outra a gente tem resgatado, mas aos poucos nós vamos melhorando nisso aqui, na igreja que eu pastoreio, né? A gente tem intenção de pelo menos uma música por culto ser hino, ainda não chegamos lá, mas vamos chegar. A IPB tem os hinos Novo Cântico, bom, e tem muito conteúdo que até ensina. Esses dias vi um hino que falava sobre a volta de Jesus. Outra coisa extremamente importante, nós precisamos cantar. A volta de Jesus, que desapareceu da maioria dos hinos. Então vamos voltar aqui. Então, seja qual for o princípio e abordagem litúrgica adotada pela sua igreja ou pelas igrejas, a igreja se dedica à adoração porque Deus é digno de glória atribuída a ele. Além disso, ela não necessita da adoração, ele não necessita da adoração da igreja, porque não lhe falta glória, ou porque precisa ser apaziguado, ou porque a igreja tem que fazer isso para ganhar favor. Finalmente, a chave para a adoração autêntica é ser um adorador genuíno que adora a Deus em espírito e verdade. Jesus disse isso para a mulher, vai chegar o tempo que não é num lugar, vou me adorar em espírito e em verdade. Durante a maior parte da existência, a igreja tem procurado adorar a Deus de maneira padronizada. Justino Mártir forneceu um instante de culto da igreja primitiva. No domingo, os crentes se reuniam para a leitura da escritura do Antigo Testamento, dos evangelhos, ensinamento e exortação pelos líderes, oração congregacional, ceia do Senhor e doação financeira. Posteriormente, outros elementos foram acrescentados: leitura da restante dos escritos do Novo Testamento, cântico de salmos e pregação através dos bispos e presbíteros. Com o tempo, a missa romana, altamente estruturada, litúrgica, exageradamente, se tornou padrão para os cultos da igreja. Desenvolveu, então, a liturgia romano-galicana, de qual surgiu a moderna litúrgica católico-romana, da onde vai surgir aqueles cantos gregorianos também. Essas liturgias vão ensinar a Eucaristia, e incluíam momentos de abertura e encerramento formalizados, orações escritas com estrutura trinitariana e recitação de credo. Na Reforma Protestante, Lutero compôs uma liturgia que era conduzida em alemão e não em latim. Lembrando que a Igreja Católica estava fazendo tudo em latim. Era tipo mais espiritual. E enfatizou a pregação da palavra. João Calvino desenvolveu uma liturgia que incluía a confissão pública do pecado, seguida de uma absolvição pastoral, pronunciamento de perdão. Aquilo que eu falei, que igrejas fazem hoje, mas eu nunca vi algum. E da leitura e exposição das escrituras. Novos modelos de culto foram desenvolvidos na era moderna. As igrejas cujo foco era o avivamento orientavam seus cultos dominicais para evangelismo e renovação pessoal.
Esses cultos eram concluídos com o convite para que incrédulos se convertessem. Eu vim nos anos 90 de modelo assim batista. E para que os crentes se unissem à igreja. Reunião corporativas que historicamente se concentravam na adoração a Deus passaram a preocupar mais com a salvação e santificação dos membros individualmente. Alguém falou aqui. E a católica era em latim, né? O povo não entendia. Aí que surgiu que tinha que fazer a língua. E aí que surgiu que tinha que fazer na língua do povo. Sim, era feito para não entender mesmo. Desculpa a sinceridade, mas essa era a intenção. Se bem que tem pastores evangélicos que fazem isso também. Um dia eu conheci um, não, eu falo difícil porque é para não entender mesmo. Bom, isso é um pensamento estritamente católico. Roberto. Louvor também, outro sim. Louvor pode também ser usado de maneira pedagógica para ensinar a escritura. Pode não, ele devia ser feito isso. O louvor veio para isso. Cantarmos as maravilhas de Deus, cantar a grandeza de Deus e não falar sobre nós. Devia ser isso. Os avivamentos pentecostais e carismáticos introduziram novos elementos no culto da adoração. Houve uma maior, vamos pensar assim pelo lado, ver não só o lado ruim, tá? Vamos ver o lado, tentar ver o lado bom. Uma maior sensibilidade à direção do espírito, ou uma maior espontaneidade, um pouco mais de vida no culto, mas também alguns exageros, como falar em línguas no momento, não ter um culto estruturado, encher de apresentações de coisas, um culto quase que interminável, isso é um problema. Então teve coisas que podem ser consideradas boas e coisas que podem ser consideradas muito ruins. O Antigo Testamento associa a adoração a Deus à reconstrução de altares pelos patriarcas. Eu falei isso antes, né? O Antigo Testamento, quando vai falar de avivamento, de transformação, ele sempre vai dizer que os altares e o local de culto foi restabelecido. Eu vou pregar esse domingo aqui, 2 Crônicas. Eu também acho que nós podíamos usar mais o Inário, concordo com o Hélio. Nós podíamos pegar aquelas canções e dar uma repaginada, colocar mais nosso estilo, que não tem problema nenhum, não é obrigado a fazer a mesma coisa, entendeu? Eu acho que a gente devia usar toda a parte histórica que nós temos. Nós temos um grande depósito, podemos ter canções novas, não sou nada contra canções novas, nada contra a própria igreja fazer, usar dos outros, mas podemos usar o novo e o antigo e fazer isso muito bem. A gente faz isso na presbiteriana, ótimo, né? É ótimo isso. A gente está aqui, somos uma igreja nova aqui, tá? 5 anos, temos caminhado, melhorando cada dia, mas podemos dar passos, precisamos e podemos dar passos melhores aqui. Também, ao encontro, o povo errante de Israel com Deus no tabernáculo. A presença do povo estabelecido de Israel no templo de Salomão e a presença do povo pós-exílio no segundo templo. Então, você vai ler lá Esdras e Neemias, eles vão restabelecer o culto da maneira correta. Você vai ler Josias, é isso que vai acontecer. Então, você vai ler 1 Reis, vai acontecer isso várias vezes. O livro de cânticos de louvor dos israelitas era o livro de Salmos, sendo que mais de um terço dos Salmos vem com instruções específicas para seu uso no culto. Após o exílio e o retorno à terra de Israel, os que não viviam perto do templo restaurado adoravam nas sinagogas. Embora os sacrifícios não pudessem ser oferecidos ali, a adoração na sinagoga incluía leitura e instrução das escrituras, oração, cânticos e ritos cerimoniais. Irmão, não adianta. A fé cristã está intimamente ligada a cantar ao nosso Senhor. Um bom culto, nós adoramos ao Senhor com um bom cântico, é um fato. Não é só a pregação. Irmão que quer chegar só na hora da pregação achando que é mais espiritual, não é. É menos até. Na época de Jesus, a adoração na sinagoga era comum em Israel. Aliás, os evangelhos narram a participação de Jesus na sinagoga, lutando contra as ideias erradas de que a adoração deveria ocorrer no Monte Gerizim ou no Templo de Jerusalém. E Jesus revolucionou a noção de culto. Mas está chegando, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai em busca desses para adorá-lo. Deus é espírito, e os que o adoram devem fazer em espírito e em verdade. Isso é uma verdade, irmão. Então, tem que ser espontâneo, caloroso e do coração. E bíblico.
tudo isso, uma coisa não elimina a outra. O cerne, ou o centro da adoração genuína, não é a localização, não é aonde você faz, mas sim as próprias pessoas espiritualmente transformadas. Então, não é simplesmente falar em um lugar mais santo que o outro, mas é fazer de maneira correta. Além dessa promessa, Jesus não forneceu instruções específicas sobre adoração. Cumprindo a promessa de Jesus, a descida do Espírito Santo ao Pentecoste inaugurou uma nova realidade, a adoração na igreja da nova aliança. Os elementos dessa adoração incluíam ensino apostólico, está lá em Atos 2, vida comunitária com doações, batismo, ceia, oração e louvor a Deus. Até esses dias, alguém disse para mim que ofertar no culto não era bíblico, mas você vai pegar isso no Antigo Testamento e no Novo. O que eu concordo, que a palavra de oferta que muitas igrejas têm de muito tempo, igrejas que eu pastorei, a igreja de Marília que eu pastorei tinha isso, que eu não consegui tirar, os irmãos nunca aceitaram, quando eu queria tirar, não aceitaram, é ter uma palavra lá, quase uma pregação de 20 minutos. Isso não é bíblico mesmo, isso eu concordo. Oração e louvor a Deus. Outros elementos eram a leitura pública das Escrituras e exortação e ensino. Doações financeiras, 2 Coríntios já dizia isso, disciplina na igreja, uso de dons para edificação e mais algumas questões. Esses cultos eram realizados no primeiro dia de cada semana, o domingo. Essa é a verdade. Até aqui, irmão. Comentários? Vamos lá. Então, por exemplo, nós temos que tomar cuidado, irmão, para não querer ser radical muito de um lado e nem muito do outro. Para que não de vez fazer as coisas do jeito que o Senhor quer, biblicamente, e com o coração de adorador, nós vamos simplesmente criar um monte de regrinha para encaixotar o negócio, ou uma falsa espontaneidade fazer disso uma bagunça. Pode falar, Gabriel. Por favor, fica à vontade. Então, falando um pouco disso que tá comentando, né? Foi o Lopes, acho que eu vi falando, mas acho que a fala não é dele, que eu já vi outras pessoas falando também. Que 70% da teologia de uma igreja, ela vem do louvor, ela vem, né, da música, né? Eu concordo. Então, tipo, a importância absurda que tem, porque... Por exemplo, uma criança de 10 anos, ela vai sair compreendendo mais a palavra ou o cântico? O que ela vai repetir em casa? Sim, com certeza a música, né? Grava muito mais, né? É isso aí. Pode falar, Gabriel, pode falar. Eu te cortei aí, mas só para fazer um adendo. Não, acho que foi isso mesmo, né? Que foi uma história, né? Se você for tentar lembrar de um culto que faz, esse culto que foi marcante, é muito mais fácil você lembrar a música que foi tocada do que exatamente a palavra que foi falada ali. Porque a música tem esse poder. Vamos dizer, esse poder, né? De gravar, né? De sim. fixar. O Por isso que eu problema acho que é um modelo muito interessante quando o pregador ele conversa com o pessoal da música para que vão no mesmo sentido, né? Sim, E aí muito isso... bom. Eu costumava falar em Marília, aqui eu falo pouco, porque às vezes sou muito repetitivo, né? Mas que as músicas de hoje, elas são tipo Jota Quest, né? Elas são fáceis, extremamente fácil, para eu e todo mundo cantar junto, né? Então é um refrãozinho que você vai repetir 7 milhões de vezes, né? Pode falar, Eliezer, por favor. Não, a parte que eu ia falar, o Gabriel já arrematou bem aí. Foi esse finalzinho que ele falou, da importância da música. E é isso aí. O que você falou também, hoje está muito complicado a questão de letra, a questão de musicalidade também, né? Até me mandaram esses dias uma brincadeira, né? Mandaram um piano worship para mim, você abre ele, tem uma tecla só, né? Então, assim, tá muito complicado essa questão, né? E eu sou velho, gente, eu tenho 42 anos, eu gosto de tocar os cânticos raiz antigos, né? Eu nem sou tão bom de música assim, mas hoje tá muito complicado. E outra coisa também que eu não quero puxar uma discussão aqui, que eu acho que, mas já que está dentro dessa questão, né, de música, aqui. Eu acho que, assim, não sei como que você faz isso lá na sua igreja, pastor, mas
eu vejo que muito importante que o Gabriel falou de seguir a mesma linha, né? Pastor e grupo de louvor trabalharem juntos na mesma linha. Eu vejo como uma questão até de projeto, né? Da equipe de louvor tá, de certa forma, ligada de uma certa forma ao projeto da igreja, o que a igreja espera, o que a igreja quer pregar, né? Está engajada nessa liturgia, e essa participação do pastor explicando que às vezes a equipe de louvor é mais nova, não entende que rumo que a igreja quer tomar e não entende porquê de algumas decisões. Então, E eu aí vejo o pastor isso. espera que entenda sozinho, né? E aí é um erro, né? Isso. Então, assim, eu vejo se vale a dica aí, se vale o comentário, né? Vale. Para todos nós aí de experiência, né? Eu lembro que eu sofria muito com isso, porque nas reuniões, às vezes, nós não queremos que vocês façam isso aí. E a gente. Porque ninguém quer falar. E não tinha porquê, não tinha explicação nenhuma. Eu acho que se a gente tivesse um direcionamento ali, né, de explicar um porquê, olha, a gente quer caminhar teologicamente assim assado, e talvez seria isso uma coisa mais produtiva na vida da igreja, né? Eu concordo, porque eu tive muito atrito em Marília, porque eu não fazia isso. A gente decidia e só avisava. Erradamente, estou falando de erro mesmo, que eu pretendo não cometer. Hoje eu tento fazer, às vezes até não sai do jeito que eu quis, eu não reclamo, porque eu falo, não, eu sou o maior responsável, eu tenho que ir ajustando para que a gente ande no mesmo caminhar. Na igreja aqui, ela se torna um pouco mais fácil, porque todo mundo sabe que eu vou pregar, entendeu? Uhum. Eu prego o livro sequencial, então... Sim, fácil, né? Já a outra semana todo mundo sabe que eu vou pregar já. E só jogar uma bomba e sair correndo aqui, que é o seguinte, eu vou jogar bomba e vou multar aqui, daí depois eu ponho até a figurinha para não ficar a câmera aqui. Mas é o seguinte, eu participei, eu tô até num processo muito difícil, gente, até peço oração por vocês, vocês orem por nós, nossa família, porque tá sendo uma tragédia a minha experiência no louvor na igreja que eu tô congregando atualmente, né? Para vocês terem ideia, o líder de louvor lá, até por instrução dele, não fritando ele aqui diante dos irmãos, mas para vocês terem ideia de como que essa questão é séria, né? Ele passa os cânticos do louvor para a gente, passa as cifras, passa o áudio, passa o VS, passa, sabe, tudo para a gente antes. Isso é uma beleza. Aí ele fala assim, os hinos vocês toquem do jeito que vocês quiserem lá, vocês tiram na hora, lá de qualquer jeito. Então a gente percebe uma separação de cânticos e cânticos. É como se os hinos do inário lá não fossem cânticos espirituais e não merecessem o mesmo devido zelo e respeito. Né? Então, eu tô assim, sabe, eu tô sem chão, gente, porque ele é adepto do worship, né? E eu vou dar um teclado para ele de uma tecla só. Mas é brincadeira, é só um desabafo, porque assim, esse é o rumo também que igrejas tradicionais, como a presbiteriana que eu frequento, que tem uma palavra boa, mas que quando não tem essa associação essa proximidade entre o líder de louvor e o pastor e aquilo que a igreja quer fazer, eu tô vendo que ela tá tomando um rumo difícil lá, entendeu? Essa é a luta de toda igreja, né? Que o louvor e a pregação de juntos. E digo assim, sem querer ser dramático, nós pastores, quando digo nós é porque eu sou pastor, precisamos aprender a lidar melhor com o louvor. E eu tenho uma dificuldade porque eu não tenho nada de música. E segundo, aqui tem sido mais fácil para mim, muito mais fácil, porque aqui os irmãos são mais velhos, são mais maduros, as conversas são mais fáceis. Vamos por aqui, vamos por ali. Mas em Marília, por muito erro meu, tive muita dificuldade. E outra parte teve porque a galera era muito nova, entendeu? Vamos lá. Eu vou te mandar um link depois de um curso que eu estou fazendo aí. A gente vai começar um curso toda terça. Você passa aí para pastorada aí que não entende de música, eu vou vender esse curso para vocês aí. Opa, boa. Já vai, Juan, já vou deixar você falar. Alguns erros a evitar. O culto da adoração ser um ritual mal orientado, aquilo que a gente falou de ser apático, do que as pessoas participam para apaziguar a Deus ou tentar obter o seu favor. Isso aqui nem está falando de apatia, isso aqui está falando assim, de ter uma ideia errada do culto. Você vai para o culto porque Deus está bravo com você, ou você vai para o culto para ganhar alguma bênção.
essa abordagem não discerne entre a religião morta, a tentativa humana de alcançar a Deus, da adoração genuína. Aqueles que foram alcançados por Deus louvam o seu nome porque eles têm um Pai amoroso que é Deus. Juan, fala que eu te escuto, irmão. Juan, Tá fala. ouvindo? Tô. Só queria dizer que eu concordo com o senhor lá de Marília. A gente sofria muito aqui também. Você sofria por quê? Não entendi. Quando as decisões eram tomadas lá, a gente só ficava sabendo depois. Eu tomava decisão em Marília, mas e os caras faziam isso, tá falando? É, Não, mas não é mas culpa só minha. vinha, O cara copiava e põe a culpa em mim. Eu nunca mandei o cara fazer, não. os caras vinham e falavam assim, é a ordem do Darcy. Não, então, os caras faziam isso mesmo, mas porque eram. Eu ia usar uma expressão ruim. Porque era um fracote, então eu colocava a culpa em mim. Mas isso acontecia. Um dia meu irmão falou, pastor, o senhor deu tal ordem para todas as igrejas? Eu não dei ordem nenhuma. Só falei que eu vou fazer assim. Os caras chegavam nas igrejas dele, gostavam da ideia, mas não tinha coragem de bancar. Aí falava, o Darcy mandou. Ô, Márcio colocou que hoje o congrego é bem tranquila, a conexão entre louvor e pregador. Obrigado, Márcio. Obrigado. Márcio é o ministro de louvor aqui da igreja. Obrigado, Márcio. O Márcio também, ó. O Márcio, que é o líder, o cara maduro, então é fácil de conversar. O Pedro tem 40 e poucos anos, o cara pode conversar. O outro rapaz que ministra, o Paulo, é mais fácil de conversar. As mulheres são um pouco mais velhas também, é fácil diálogo. Então tem essa questão também da maturidade das pessoas, né? Então não tem muita conversinha paralela. Por exemplo, uma questão simples. A gente achou melhor não cantar de bermuda. É uma decisão nossa aqui. Porque não tinha ninguém feito nada de errado ainda. O único irmão que ia de bermuda estava tudo certo. Mas meu medo era o quê? Daqui a pouco alguém aparecer aqui com uma coisa pior. Então o presidente conversou, e aí eu fui lá falar com o irmão, ele, não, pastor, só me explica por quê. Eu falei, ó, meu medo é que alguém faça tal. Ah, não, é justo. Beleza. Então, maturidade foi fácil de resolver. Porque daqui a pouco aparece alguém aí vestido para jogar futebol, né? O cara vai cantar no louvor, do louvor ele vai direto jogar a bola na quadra, né? Então, o crente é. Segunda coisa, o culto de adoração, uma missa centrada na representação do sacrifício de Jesus. O que eu quero dizer, irmão, com isso? Locais muito litúrgicos, formais, como a Igreja Católica, elas tentam, a cada domingo, recriar a crucificação de Jesus. Pastor, isso não tem nada a ver conosco. Não, não tem. Só quero que você aprenda isso. Isso, para nós, não é culto, irmão. Essa abordagem católica de adoração venerativa, de venerar os símbolos, de ter a entrada da cruz, de venerar uma criança pequena passando, isso não tem nada a ver conosco. Nada a ver. Por isso que, quando nós enchemos o culto de teatro, nós estamos lembrando mais a Igreja Católica do que a Igreja Protestante. Pastor, mas se fizer um teatro no sábado, não tenho nada contra, irmão. No sábado, na sexta, eu vou até lá assistir. Mas o culto de domingo, principalmente, não era o melhor, na minha opinião. Não era o melhor caminho, essas coisas. Porque ele vai ficando muito venerativo, muito. Porque o culto, irmão, é um lugar de nós fazermos, congregarmos juntos. Até o som não deve estar muito alto, não deve ter tanto assim, som absurdamente, porque é para se ouvir a igreja cantando. Então, quando a gente fica sentado, que nem um teatro, assistindo algo, vai se perdendo toda a visão de adoração. É diferente você sentar no lugar e assistir do que você participar dele, sim ou não? Então, por que certas coisas têm que ser feitas assim? Porque a igreja tem que cantar junto, irmão. Então, não é para ser muito alto o som, não é para ter tantos instrumentos, pode ter quantos quiser. Bom, eu fui na igreja de Santo André aqui, Igreja Batista de Valparaíso, muito boa, cheio de instrumento, mas tudo baixo, organizado certinho. Você escutava a voz da igreja cantando o culto inteiro, coisa linda. Pode falar, Gabriel, por favor. E só colocar uma questão aqui, nesse sentido. Existe culto também na contemplação daquilo que é arte e belo? Está falando de culto público ou outro dia? Culto público mesmo. Na minha opinião, não. Certo. Não. Na minha opinião, você está lá fazendo uma questão de arte, está lembrando muito mais a veneração católica do que a protestante. O culto protestante, ele foi feito, protestante que eu digo assim, o culto bíblico, na minha opinião, ele foi feito para ser simples. Você pode olhar um outro dia uma arte, até feita na igreja, feita em algum lugar, e dar glória a Deus, mas o culto, na minha visão, na minha maneira bíblica, ele não foi feito para ser assim.
Sim, não é que assim, eu coloquei essa questão porque a gente tá passando uma situação lá na igreja que é assim, tem músicos muito virtuosos, assim, pessoas que tocam muito bem. Então, na hora de fazer o louvor, tipo assim, são louvores, muitas, né? Aí, lógico, sempre tropeça um outro ali, né? Mas a maioria dos seus louvores são cristocêntricos, são bíblicos, Glória a Deus. mas aí entra na questão técnica de música, né? Então, você vê que muitas vezes um músico, ele quer colocar muito da excelência técnica de música, entendeu? O E cara quer aquilo acaba... solar 2 minutos de guitarra. Não é nem isso, não é nem isso. É assim, vamos dizer assim, uma música, o instrumental começa a inverter muita nota. É que vai ser difícil de explicar, que você não vai entender, eu acho, provavelmente. Foi burro Mas pra começa a isso. inverter muita nota, começa a fazer muito arranjo, muita coisa assim. Tipo, não é nem solo, nem nada. Mas você vê que muitas vezes a igreja fica com um pouco de dificuldade de acompanhar aquilo. Sim. E acaba mais contemplando, né, do Então, que a igreja participando. não pode ser uma plateia de teatro, irmão. Ela não foi lá assistir uma apresentação. Sim, A sim, igreja foi lá para adorar o Senhor. E tem que ser um culto. Pode ser musicalidade boa, pode ser bom, mas nós temos que evitar uma coisa que tire a igreja do participar. sim, Inclusive, a pregação não deve ser cheia de jargões teológicos que a igreja não possa participar da pregação também. sim, Não sim, estou dizendo que eu não erre, né, que tal, mas assim, eu tento criar as aplicações, as minhas colocações no púlpito, que não sejam jargões teológicos para que as pessoas escutem e compreendam aquilo que eu estou dizendo. As minhas questões teológicas ficam para os meus estudos, entende? sim, Ali no povo é junto o louvor, é junto abrir o culto. A gente tem melhorado aqui. Ainda chama a Igreja Nova, acho que levar mais alguns anos, mas nos últimos 1 ano e meio temos bons passos nessa direção. Louvo a Deus pelos irmãos presbitérios do louvor, que não é uma questão minha, mas é isso. Eu acho que essa questão de você ficar simplesmente contemplando alguém fazendo, porque aí não é contemplar Deus, mas é contemplar alguém fazer algo. Eu não acho isso sim, uma questão. É- é- entendi. essa é a minha dificuldade com dança no culto, por exemplo. Entendeu? Você não sabe. Se você canta, você olha pro cara. Se você olha pro cara, você está contemplando, mas você não está contemplando a Deus, você está contemplando a dança. Mas, por exemplo, eu sou um cara que nem acho que dança é feio, mas só não acho que no lugar não é no culto. Mas é assim, Sim, sucessivamente. Deixa eu ler aqui, ó. Faz total sentido, o Carlos tinha dito que eu tinha explicado lá atrás. Depois o Wellington disse: se a música estiver ensinando bem o evangelho, e a letra for bíblica, ensinando o plano de salvação pela música, e Deus pode salvar através do conteúdo ensinado na letra do hino, da música se ela tiver conteúdo evangélico. Eu concordo plenamente. As músicas vão ter conteúdo evangélico, porque quando as pessoas ouvirem e falarem dela, elas estarão ali consumindo e falando conteúdo da redenção. O Roberto diz: é lindo quando os instrumentos dão uma parada e toda a igreja louva a capela. Eu também, cara, eu sou dessa aí. Quando a igreja canta, mesmo eu desafinado do jeito que eu sou, ontem o Paulo fez isso um momento, quando nós cantávamos aquele último hino do nosso Deus soberano, meus olhos eles enchem de lágrimas, velho. Porque adorar o Senhor é um privilégio. É um privilégio. Pode falar, Eliezer. A palavra que eu escutei de um pastor quando eu era adolescente a respeito de louvor, quando eu comecei a tocar e orei a Deus para que então ele me abençoasse nesse ministério, a palavra que eu trago junto comigo sempre é facilitador. Ah, boa, boa. Então, eu trago sempre essa palavra pegando o gancho do Gabriel aí, eu acredito assim, ó, se a equipe de louvor tem um nível técnico alto, legal, ótimo, excelente, desde que ela, então, significa que ela vai ter mais facilidade em facilitar as coisas para a igreja. Se ela perder essa noção de que ela está ali única e exclusivamente para que a igreja facilitar a vida da igreja a louvar o Senhor, qualquer coisa que sair disso, e aí é minha opinião pessoal, qualquer coisa que saia disso, acho que já está perdendo rumo. Seja uma inversão de acorde desnecessária, uma voz que a pessoa quer fazer desnecessária, sabe, qualquer movimento que não seja para facilitar a igreja a adoração ao Senhor, ela não tá com o coração naquilo que ela quer fazer. Eu concordo. É a mesma coisa que o pregador quer usar algum jargão grego do original nem precisava usar, só por pompa, ele comete o mesmo erro. Por fim, aqui dos erros, elementos novos, sem qualquer fundamento, são incorporados ao culto de adoração.
Historicamente, a igreja tem buscado uma garantia bíblica para os vários aspectos da sua adoração. Opcionalmente, determinou que os elementos de sua adoração tenham pelo menos alguma semelhança com padrões bíblicos e não sejam proibidos pela Bíblia. Essas considerações têm sido abandonadas em algumas igrejas contemporâneas, à medida que produzem práticas aleatórias. Bom, eu vou falar que eu fui pregar numa igreja batista sábado. Enquanto eu pregava, uma pessoa desenhava um quadro que seria baseado na minha pregação. Eu fiquei assim meio. Quem mandou aceitar o convite, né? Eu que aceitei o convite, falando você desrespeitoso. Mas me senti assim um peixe fora d'água. Sendo bem sincero. Essas outras espalham gelo seco no auditório, já vi isso para criar um ambiente misterioso. Outro solta fumaça. Cobra venenosa eu nunca vi. Coloquei aqui porque eu vi lá nos Estados Unidos, né? Mas graças a Deus. Só outras cobras venenosas que eu achei na igreja, mas não eram genuínos animais. Então, essas práticas, irmãos, elas vão destruindo o culto, entendeu? Vão destruindo todo o sentido do culto. Coisa que não tem. E aí você pode colocar outras coisas que você deve ter visto por aí, entendeu? Globo de luz. Eu fui num lugar que tinha um globo que não parava de girar e me deu labirintite, irmão. Eu ia pregar, mas tava com ânsia de vômito. Porque o negócio não parava de girar na minha frente. Afirmações teológicas baseadas na aula. A adoração é o propósito final de todas as coisas criadas por Deus. Tudo que existe no céu e na terra foi criado para a sua glória, a majestosa grandeza de Deus, sendo a adoração uma resposta central à sua glória. A adoração coletiva é uma atividade central da igreja. A igreja se reúne para adorar, sim, com cântico, com oração, com leitura da Bíblia, tudo isso faz parte do culto, com a administração dos sacramentos, que é batismo e ceia. Deus estabelece como ele deve ser adorado. A Bíblia oferece diretrizes específicas do que é uma adoração genuína, advertindo contra a introdução e práticas inovadoras, mas que são contrárias ao ensino bíblico. A adoração deve ser centrada no Evangelho. O culto da igreja é essencialmente uma proclamação e celebração das boas novas de Jesus Cristo. Enfatizamos sua obra completa redentora e não práticas humanas ou rituais repetitivos que tentem representar o sacrifício de Cristo. Então, acho que essa devia ser a nossa ideia. Entendeu? Eu acho que nós, como igreja, inclusive nós que fazemos parte de várias igrejas diferentes, até isso é uma conversa saudável, porque não é uma questão que eu estou certo em tudo, mas é coisa que nós devemos conversar, nós precisamos pensar as liturgias da nossa igreja para que ela seja bíblica, mas que ela também seja viva, que ela, entendeu? Que tudo isso seja alegre, vivo, que nós adoremos ao Senhor, mas que seja bíblica, que as canções sejam boas tecnicamente, que os músicos podem ser bons tecnicamente, mas façam de maneira mais fácil para que o povo possa cantar, que a igreja venha a ser ouvida, quando tudo isso esteja envolvido, que o pastor que vai pregar valorize e não fique acertando os seus últimos detalhes do sermão enquanto alguém canta. Isso é uma falta de respeito tremendo. Duvido que se alguém tiver o pastor pregando, o cara afinando o violão, seria gostar. Entendeu? E o que eu faço, eu não nego. Na última, eu levo só uma folha para pregação. Então, no último louvor que os irmãos cantam, eu dou uma última lida para. Mas, sabe, eu conheço um monte de pastor que ele senta ali com um iPad e ele fica ainda fazendo as últimas anotações do seu sermão enquanto as pessoas cantam. Aplicações para a vida. Vivencie a adoração em todo aspecto da sua vida. Reconheça que a adoração vai além do culto de domingo. Nosso trabalho, nossa família, qualquer atividade que eu faço com fé e obediência também é uma forma de glorificar o Senhor. Participe do culto coletivo com frequência. Quando reunir-se com os outros cristãos, faça isso com atitude de devoção, humildade, alegria, segundo os princípios que a Bíblia ensina. Participe do culto. Canta de verdade, irmão. Presta atenção nessa palavra. Louva ao Senhor. Fica mais perdido que sei lá o quê. Verdade, dá um glória, né? Pode dar amém. Eu não acho ruim, não. Eu sou desse aqui que não acha ruim, não. Desde que não seja exagerado, né? O cara não levanta a cadeira em mim, que nem o da Atena, que começa a gritar sem parar. Mas se der amém, glória a Deus, eu não ligo, não. Entendeu?
Então não pode ser que nem uma tia minha, né? Que ela ficava conversando. Aí o pastor falou assim: ah, então, meus irmãos, minha tia morreu. Aí ela falou: glória a Deus. Aí ele falou: glória a Deus, porque não era a sua tia, né? Aí ela entendeu que ela estava dormindo no culto, né? E estava conversando e não sabia. Evite idolatria de qualquer forma. Tenha cuidado para não dirigir a sua adoração ou devoção a algo ou alguém além de Deus. Seja reconhecimento social, status ou objetivos pessoais. Irmãos, na igreja, falando da igreja, do culto, às vezes começamos a idolatrar o ministro de louvor. Eu só sinto quando é aquele ministro, aquele pastor. Não, outro já chega ao absurdo, não. A unção vem da dança. Um dia lá em Marília fala, ó, a unção dessa igreja, pastor, vem da bateria. Quando a bateria toca, eu sou tocado. Eu falei, então tá bom, vou colocar segurança em volta da bateria. Se a unção vem dela, ela tem que estar boazinha todo domingo. Vou nem preparar o culto, vou ficar aqui protegendo a bateria. Vou nem preparar o sermão mais. Então, irmão, adore com autenticidade. Não faça por hábito, tradição ou por fazer. Adore. Certifique que seu coração esteja envolvido quando você adora o Senhor. Quando você glorifica a Deus, o seu coração cante junto com você. E não um ritual mecânico ou tradicional que você faz todo domingo. Fala, Wellington. Fica à vontade, irmãozão. Então, quando eu era da Assembleia e fui para a IPB, eu senti uma diferença na questão dos louvores, dos hinos, né? O Que na baque é Assembleia, forte. é tipo, dão oportunidade. Aí, tipo, tem a exclusividade, tem a irmãzinha que canta bem, e todo domingo eles dão a oportunidade para aquela irmã que só canta bem. E aí a igreja parece que só para ouvir ela e não canta junto. Já na IPB, não, a IPB tem os músicos lá na frente, mas na hora da função a igreja toda canta. Não tem tipo, aquele ali canta melhor, aquele ali. Não, a igreja toda canta. É isso que Aí, eu acho que então, tem que ser. é melhor desse jeito. É, Bom, se a gente pegar o menino de louvor, erguer ele a um ponto, cantando que não cantar e ficar vendo ele cantar, está tornando uma idolatria. Isso é muito perigoso. Se perde todo o sentido de adorar o Senhor e se torna uma apresentação. Por isso que igrejas do coração assim, holofote, fumaça e mó que zumba, porque é uma apresentação. Por fim, busque elementos bíblicos para adoração. Ao participar ou organizar um culto, escolha elementos que reflitam os princípios encontrados nas Escrituras, evitando as práticas que distorçam ou desviem o foco da verdadeira e única adoração. Comentários, irmãos, perguntas?